Olá, sejam bem-vindos ao canal Professor Vitor Soares. Dando continuidade aos nossos estudos sobre o trio de base, os teóricos mais importantes para a nossa aprovação, teóricos que vão sempre cair nas nossas provas, nos nossos concursos da área de educação, Piaget, Vygotsky e Vallon. Hoje, neste vídeo, nós faremos um simulado sobre as questões de Vygotsky. Então hoje nós vamos estudar as teorias de Vygotsky. No próximo vídeo, na próxima terça-feira, nós iremos fechar com Vallon. Então nós já temos aí o vídeo, um simulado sobre as teorias de Piaget. Esse daqui, de hoje, dedicado a Vygotsky. E na próxima terça-feira, no próximo vídeo, nós teremos assim, para fechar o nosso trio de base, Vallon, ok? Então, é muito importante que você faça os 3 simulados. Eu preferi separar para que você pudesse ver a diferença, fazer um paralelo, inclusive, daquilo que está mais sendo cobrado a respeito destes teóricos, aquilo que sempre vai ser cobrado de você, principalmente agora, 2023, no comecinho do ano que vem também, 2024, a gente está colocando os materiais bem atualizados para você se preparar da melhor forma. Mas antes da gente começar, gostaria de pedir para você que você se inscreva no canal, é muito importante a sua inscrição. Nós estamos já quase chegando aí a 100 mil inscritos e você precisa fazer parte dessa história, ok? Deixe o seu like também, porque o seu like é importante para dar continuidade ao nosso trabalho e para que possamos democratizar o conhecimento. Antes de começar também, eu quero deixar um pequeno recado. Esse vídeo, especialmente, tem um objetivo, além, logicamente, de trazer o material de Vygotsky para você, trazer esse belo simulado atualizado de Vygotsky para você, também tem o objetivo de deixar o link da nossa Black Friday. Aqui abaixo tem um link da Black Friday para você ter acesso ao grupo exclusivo, onde será liberado o link, tá certo? Eu não vou liberar o link em qualquer lugar, é apenas neste grupo de WhatsApp, ok? Nós temos alguns grupos já montados, então as pessoas que estão nos nossos grupos terão aí o privilégio de adquirir o combo da aprovação por um preço promocional. Então é muito importante, se você quiser adquirir o combo da aprovação por um preço muito baixinho, tá certo? Um preço acessível para todo mundo. Agora é a hora, tá bom, pessoal? Então aqui abaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar um link para você e neste link você vai ter a oportunidade de entrar nos nossos grupos de WhatsApp. Então, sem mais delongas, recados dados, nós vamos agora adentrar na nossa aula, porque vale muito a pena estudarmos esse teórico que fatalmente vai cair na sua prova. Então, sem mais delongas, sejam bem-vindos ao canal Professor Vitor Soares. Estudaremos aí, então, um simulado atualizado de Vygotsky. Resolveremos questões para que possamos nos preparar da melhor forma possível. Pode colocar na tela. Temos, então, aí um simulado atualizado 2023, tá certo? Das teorias de Vygotsky. Vamos aí juntos, pessoal, rumo à nossa convocação. Primeira questão diz o seguinte: a teoria histórico-cultural leva em consideração aspectos relacionados à interação, à linguagem, ao contexto histórico do indivíduo, às particularidades individuais, às vivências, às experiências, aos aspectos biológicos e às condições materiais. O teórico que desenvolveu essa teoria afirma que o homem já nasce com aptidões e capacidades tipicamente humanas de aprender a construir a cultura e transmiti-las às futuras gerações, já que é um ser histórico-cultural. Temos aí a referência, ok? E aí temos a questão. Considerando as informações do texto, essas contribuições são de qual teórico? Todas as vezes que nós tivermos aí a teoria histórico-cultural e perguntar para você o teórico, não tenha medo, vai ser sempre Vygotsky. Pode colocar na tela,
Temos então, portanto, gabarito, letra B de bola. Próxima questão diz o seguinte: o teórico Vygotsky é uma das principais referências para o pensamento, para pensarmos o papel do professor nas metodologias ativas de aprendizagem. Assinale a opção que identifica o conceito desse autor que justifica o papel do professor como mediador. Todas as vezes que você ver também falando a respeito do papel mediador do professor, este professor vai trabalhar na zona de desenvolvimento proximal. Isso conectando o professor mediador e as teorias de Vygotsky, ok? Essa conexão vai nos levar até a zona de desenvolvimento proximal. Então vem comigo, coloca na tela nosso gabarito, portanto, letra A. Próxima questão diz o seguinte: entender o professor como um facilitador do aprendizado está em consonância com os conceitos de zona de desenvolvimento proximal. Trata-se do intervalo entre aquilo que o aluno consegue fazer de maneira autônoma e aquilo que ele consegue fazer apenas com o suporte de um outro mais experiente. O professor deve identificar este intervalo e oferecer estímulos adequados para o desenvolvimento cognitivo real do aluno. Então perceba o seguinte: zona de desenvolvimento proximal. Eu tenho aquilo que ele já sabe e aquilo que ele vai poder aprender apenas com o suporte de um mais experiente. Esse intervalo aqui, esse meio aqui é a zona de desenvolvimento proximal. E é justamente nesse meio aqui que o professor deve trabalhar. Então, você tem a zona de desenvolvimento proximal, que é uma teoria de Vygotsky. Maravilha? Vem colocando na tela para mim, por favor. Essa perspectiva está baseada na teoria da aprendizagem de Vygotsky, pessoal. Gabarito, letra E. Pessoal, muitas vezes a gente pensa que quando a gente fala de Vygotsky, Piaget, Vygotsky e Vallon são coisas muito difíceis. Mas a gente precisa entender o seguinte: se você fizer muitas questões, estudar as teorias desses autores, e se você chegar bem para a sua prova, vai se tornar fácil, porque você vai se apropriando dos conceitos destes autores. Então perceba que, aparentemente, a questão é uma questão fácil. Mas por que é uma questão fácil? Porque você já vem treinando. E você que está começando a estudar agora, perceba que é essa pegada que os professores aí vão encarar, vocês professores vão encarar nos seus concursos. Então perceba que realmente pode acontecer de você chegar para uma prova e você ter uma questão parecida com essa daqui, tá bom? Vamos colocar na tela então para mim. Próxima questão diz o seguinte: a teoria de aprendizagem de Vygotsky tem como questão principal a aquisição de conhecimentos por meio da interação do sujeito com o meio. Sua concepção baseia-se na ênfase de um aspecto da realidade humana, que é o de... Gente, todas as vezes que a gente percebe a interação, a aquisição dos conhecimentos por meio da interação entre o sujeito e o meio, a gente está falando que essa interação se dá por meio da linguagem. Se tratando de Vygotsky, você pode ir sem medo, porque nós estamos tratando aqui dessa perspectiva da linguagem. Pode colocar na tela para mim, por favor? Então nós temos aí a linguagem, que é justamente o ponto principal aqui, que vai ser a ferramenta principal para possibilitar a interação entre o sujeito e o meio, ok? Então nós temos aí gabarito, letra D de dado. Próxima questão diz o seguinte: julgue o item que se segue. A distância entre aquilo que a criança sabe e aquilo que a criança possui como conhecimento potencial é o que designamos como zona de desenvolvimento proximal. Eu trouxe esse conceito também para você não ir para a sua prova com conceitos muito amarrados. Porque se você se depara com um conceito desse, você pode às vezes pensar: ah, mas o professor Vitor falou que é a distância entre aquilo que ele já sabe e aquilo que potencialmente ele vai aprender com o outro. Se você levar amarradinho esse conceito dessa forma, você pode ter algum problema. Você também pode levar em consideração aquilo que ele possui como
potencial. O que é potencial? É aquilo que ele pode aprender, mas ele só vai aprender com a ajuda de alguém. Aqui só faltou esse ponto, mas potencialmente você vai ter a aprendizagem. Essa potência da aprendizagem, esse ponto de potência da aprendizagem, Vygotsky vai chamar de zona de desenvolvimento proximal, ok? Então leve também essa versão do conceito, porque essa versão do conceito também te ajuda bastante. Eu, no seu lugar, anotava inclusive esta frase, porque você pode gabaritar como certíssimo, tá certo? Se tratando, pessoal, de teóricos como Piaget, Vygotsky e Vallon, a gente não pode ficar amarrado simplesmente na letra ou na literalidade daquilo que aprendemos, principalmente com um teórico ou outro. A gente precisa saber que, às vezes, um teórico vai tratar dessa teoria de uma forma, outro teórico vai tratar de outra forma. Aqui, na verdade, é a percepção de alguns teóricos que vão falar a respeito do conhecimento potencial do estudante, beleza? Mas questão corretíssima, tá bom? Anote esse conceito que vai te ajudar bastante. Pode colocar na tela para mim, por favor. Vamos para a questão de número 6. A questão de número 6 diz o seguinte: Vygotsky propôs uma abordagem sociocultural do desenvolvimento cognitivo, argumentando que o ambiente social e cultural em que as crianças estão inseridas desempenha um papel fundamental no desenvolvimento do pensamento. Segundo Vygotsky, a zona de desenvolvimento proximal, vem aqui comigo, percebeu uma questão importante, está sendo muito cobrado a questão da zona de desenvolvimento proximal. Por que está sendo muito cobrado isso, pessoal? Justamente porque as pessoas têm um conceito amarrado a respeito do que é zona de desenvolvimento proximal. Perceba que eu trouxe 3 questões que falam do mesmo tema, mas eles vão trabalhar de formas diferentes. Vem comigo. A capacidade da criança identificar símbolos e ferramentas. Apesar de Vygotsky trabalhar a perspectiva dos símbolos e ferramentas, a questão dos símbolos e ferramentas é a respeito dos objetos ou das ferramentas mediadoras, ok? As ferramentas mediadoras são os símbolos e as ferramentas. Cuidado para a linguagem, para a construção da linguagem. Aqui nós estamos trabalhando em outra questão, que é a zona de desenvolvimento proximal. A letra A fala da linguagem, aqui nós não estamos falando pura e simplesmente de linguagem, mas de aprendizagem. Coloca na tela para mim, tá o item errado. O processo em que a criança começa a interagir socialmente, outro ponto também de Vygotsky, mas não se trata apenas da interação social. A zona de desenvolvimento proximal precisa de alguém mais experiente, ok? A ZDP vai precisar de alguém mais experiente, mas aqui não é só a interação social, ela tem a ver com um intervalo entre aquilo que a criança sabe e aquilo que ele potencialmente sabe, vai poder saber com a ajuda de alguém mais experiente, beleza? Então vem comigo, letra C. A diferença entre o que a criança pode fazer sozinha e o que ela pode fazer com quem, gente? A ajuda de um adulto mais capaz. Aqui eu quero só trazer uma pequena questão, não apenas um adulto, uma pessoa mais experiente. Essa questão aqui é que se aproxima que se mais aproxima do que é correto a respeito de zona do desenvolvimento proximal, porque, na verdade, Piaget vai falar de pessoa mais experiente, não necessariamente um adulto, tá, gente? Então, se lá, na sua prova, por exemplo, estiver escrito que uma criança mais velha ensinou para uma criança mais nova, isso pode caracterizar a questão da zona de desenvolvimento proximal? Dentro do contexto dessa criança mais experiente, ajudando a criança a acessar aquilo que ela poderia aprender potencialmente, isso se caracteriza como zona de desenvolvimento proximal. Classicamente, na educação, você tem um professor que é um adulto e uma criança, ok? Mas no cotidiano, existem os mais experientes também que podem acessar a zona de desenvolvimento proximal, tá, gente? A questão está certa por conta disso, porque o adulto é o mais experiente, beleza? Só pra gente poder ver como é que a letra D foi colocada, se ela também poderia estar certa ou não. A capacidade das crianças em transformar processos externos em processos mentais internos. Aqui, essa questão da construção, a construção social da mente é um outro ponto também que Vygotsky vai trabalhar, mas aqui não se trata
basicamente da zona de desenvolvimento proximal. Aqui está falando da construção social da mente, como isso ele vai pegar externamente, ou seja, das questões culturais e vai internalizar isso, vai internalizar os seus processos mentais. Aqui não se trata de zona de desenvolvimento proximal, mas sim da construção da mente. Então, nosso gabarito, letra C. Perceba que você tem aí várias questões que vão falar a respeito de conceitos de Vygotsky, mas não necessariamente daquilo que o enunciado trata. Todas as letras, pessoal, vão trabalhar em algum aspecto daquilo que o próprio Vygotsky vem trabalhando. Eu gostei muito dessa questão por conta disso, porque ela vem trabalhando pontos de Vygotsky, pontos da teoria de Vygotsky, mas não necessariamente a zona de desenvolvimento proximal. É por isso que eu indico para você assistir a nossa aula, o que você precisa saber para passar sobre Vygotsky. Essa aula vai te trazer justamente os principais pontos teóricos a respeito desse autor, tá certo? Desse pensador que vai cair na sua prova, tenho certeza. Próxima questão, questão 7, coloca na tela para mim, por favor. Temos a questão 7 que trata da seguinte questão. Uma ideia central para a compreensão das concepções de Vygotsky sobre o desenvolvimento humano como processo sócio-histórico é a ideia de todas as vezes que a gente fala da construção, pode colocar aqui em mim, todas as vezes que a gente fala da compreensão a respeito das concepções de Vygotsky, a respeito do desenvolvimento humano, a gente está falando justamente do processo de mediação. Olha só, a letra A, coloca na tela para mim, é a afetividade. O principal autor que fala de afetividade é Vallon. Assimilação é Piaget, tá certo? Interação, você tem tanto Vygotsky como o Vallon e Piaget falando, mas no aspecto sócio-histórico aqui, ele está falando justamente, inclusive, do papel do mais experiente com o menos experiente, do professor e do aluno. E aí a gente vai cair justamente na mediação. Pode gabaritar aí, gabarito, letra D de dado, ok? Questão muito boa também, apesar de ser curtinha, ela vem trabalhando vários conceitos aí que pode realmente te chamar a atenção e poder te atrapalhar, principalmente a letra C, porque a letra C pode ser um distrator a levar você a considerar a letra C como correta, mas na verdade, pensou em processo sócio-histórico, já pode ir para mediação, ok? Não tem erro, é a dica aí para que você possa chegar bem na sua prova e gabaritar corretinho. Questão 8, vamos para a questão 8, coloca na tela para mim, por favor. A questão 8 fala o seguinte, pessoal. De acordo com Vygotsky, no âmbito da psicologia histórico-cultural, no que se refere às relações entre aprendizagem e desenvolvimento, é correto afirmar que a aprendizagem desperta processos de desenvolvimento. Vamos para os próximos, pessoal? Eu quero marcar aqui, mas eu quero ir para os próximos. Os processos de desenvolvimento são independentes da aprendizagem? Vygotsky vai dizer que o processo de desenvolvimento se conecta com os aspectos do desenvolvimento, tanto das questões biológicas, como das questões de mediação, as questões culturais, e são atreladas à aprendizagem, ok? O processo de desenvolvimento ele vê na perspectiva integral. Questão errada. O desenvolvimento é sempre um pré-requisito para a aprendizagem? Para Vygotsky, não. Para Vygotsky, ok? Você tem a questão cultural sendo aí aquele ponto inicial para a aprendizagem. O desenvolvimento sendo um pré-requisito para a aprendizagem, para você levar para sua prova, tá, gente? É Piaget. Vem comigo, então. A aprendizagem e desenvolvimento coincidem e ocorrem simultaneamente. Para a Vygotsky, você tem a aprendizagem e o desenvolvimento. A aprendizagem e o desenvolvimento. Pode ocorrer simultaneamente, mas não é obrigatório ocorrer simultaneamente. A letra D leva a entender que é obrigatório. Não é obrigatório porque o desenvolvimento é uma questão subjetiva. Como é uma questão subjetiva, não tem como você dizer que ocorre simultaneamente em todas
as crianças, em todos os indivíduos, ok? Questão errada por conta desse pequeno detalhe. Letra E. A aprendizagem só interfere no desenvolvimento em condições específicas. Mais uma vez aqui, o determinismo do só também deixa a questão errada, porque a aprendizagem pode interferir no desenvolvimento em condições específicas ou não, ok? Você tem aí condições, às vezes, que não são condições, vamos colocar assim, condições exatas ou condições intencionais a respeito da questão do desenvolvimento e a pessoa se desenvolver, tá certo? Condições específicas aqui você pode levar para a perspectiva de intencionalidade, e na verdade não. Pode ser intencional, pode ser questões, pode ser específico para a pessoa se desenvolver, ou também acontece quando a pessoa não tem, quando não se tem a intencionalidade do desenvolvimento. Tá bom? Então a aprendizagem ela não vai interferir no desenvolvimento só em condições específicas. Pode também interferir em condições não específicas, ou seja, que não está, não tem ali as condições específicas ou intencionalidade. Então, de todas as questões analisadas, a que se aproxima mais daquilo que a gente entende dentro do âmbito da psicologia histórico-cultural, quando se fala de aprendizagem e desenvolvimento para Vygotsky, é a letra A. Pode marcar aí, gabarito, letra A. Maravilha? Questão boa também, porque ela nos dá a possibilidade de analisar. É uma questão difícil? É uma questão difícil, mas é uma questão muito boa, porque te dá capacidade de análise em muitos aspectos. Vamos para 9, pessoal. Questão 9, coloca na tela para mim. A questão 9 diz o seguinte: a teoria, você tem aí um dos teóricos, aponta que a criança nasce com funções psicológicas elementares e que com o aprendizado da cultura e as experiências adquiridas, essas funções se tornam funções psicológicas superiores, que são o comportamento consciente, a ação proposital, capacidade de planejamento e pensamento abstrato, entre outras questões também. A gente está falando da teoria de Vygotsky, ok? Pontos para você levar para sua prova que são demarcadores da teoria de Vygotsky. A questão, quando se fala de funções psicológicas, tanto elementares como superiores, quando se fala do ponto da cultura, quando se fala que essas funções elementares, a partir da cultura, se tornam superiores, ok? E vão ali trazer o desenvolvimento de várias características. Essas características são chamadas de funções psicológicas superiores. Aqui, por exemplo, a questão da consciência, a questão da ação proposital, do planejamento, pensamento abstrato, a questão da linguagem, são funções psicológicas superiores, tá certo? Que o Vygotsky vai chamar de funções psicológicas superiores. Então pode marcar aí, gabarito, letra B de bola, ok? Questão também muito boa, anote esses conceitos que você pode ajudar você bastante na sua prova. Questão 10, minha gente, segundo a teoria socio-interacionista de quem? De Vygotsky. Qual é a importância da interação social no processo de aprendizagem? Eu quero que você preste atenção em uma coisa que é muito importante. Preste atenção que o enunciado te traz o demarcador, aquele ponto que você tem que analisar. Qual é o demarcador aqui? Importância da interação social. Importância da interação social no processo de aprendizagem, ok? De acordo com Vygotsky. Maravilha? Então vem comigo. Olha só. Não há importância significativa, já que o processo de aprendizagem é individual. Já está errada, pessoal. Quando se fala de processo de aprendizagem, a interação social para Vygotsky é primordial. Ponto importante, porque vai trabalhar a questão da cultura. Item errado. Pode colocar na tela para mim. Questão, a letra B diz o seguinte: a interação social é importante apenas para a socialização dos alunos? Não, pessoal. Transformação daquilo que é elementar para aquilo que é superior, das funções psicológicas, ok? A construção social da mente. Então existem vários aspectos do desenvolvimento integral do sujeito que vão ser importantes aí a parte da interação social, não apenas a socialização. Item errado. Coloca na tela para mim, por favor.
Letra C. A interação social é essencial para o desenvolvimento cognitivo e emocional dos alunos. Eu vou deixar a letra C, porque a letra C está muito bonitinha. Eu quero terminar de analisar as outras para que eu possa eliminar todas, então garantir que a letra C possivelmente possa ser a correta, tá certo? Só dizer para você que é isso mesmo, tá bom, pessoal? A interação social para esse autor, para Vygotsky, a interação social é essencial para o desenvolvimento cognitivo, emocional, psicológico, o desenvolvimento integral do sujeito. Maravilha? Então, letra C, bonitinha. Vamos para as próximas para a gente eliminar. Lembrando sempre, pessoal, às vezes a questão, principalmente quando se trata de teoria da aprendizagem, teoria do desenvolvimento, você tem que pensar o seguinte, não é aquela que está direitinho, conforme o autor escreveu lá, certinho, não. É aquilo que se aproxima mais da teoria. Para que eu possa saber aquilo que se aproxima mais da teoria do pensador, do teórico, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conhecer essa teoria, tá certo? E é importante, por isso, a gente fazer análise de questão a questão. Maravilha? Então vamos para a letra D, rapidinho. A interação social é importante, olha só o apenas de novo aqui, ó, em situações de conflito ou de aprendizagem de valores morais. Não, pessoal, o desenvolvimento do estudante, o desenvolvimento do sujeito é integral em todos os aspectos, inclusive na linguagem, formação social da mente, a questão cognitiva, emocional, vários pontos, questão aí errada. Letra E. A interação social é importante apenas em atividades extracurriculares. É importante nas atividades extracurriculares? Sem dúvida, mas o apenas invalida a questão, porque não é apenas em atividades extracurriculares e em vários outros aspectos, como já foi levantado aí por mim e também por algumas questões, inclusive a letra C. Maravilha? Então eu já posso marcar a letra C como sendo a correta, porque é aquela que se aproxima mais daquilo que a gente considera como sendo correto no que se refere à importância da interação nos processos de aprendizagem. Nós temos então, pessoal, o nosso gabarito. Coloca na tela para mim. O gabarito aí vai te ajudar, tá certo aí, para que você possa corrigir as questões. Coloca aqui em mim de novo. Coloca aqui a tela para mim aqui de novo. Então nós temos aí, pessoal, tanto as questões, a análise dessas questões para que você possa realmente entender por que a questão está certa ou errada. E nós temos o link, não esqueça do link, para que você possa adquirir o combo da aprovação em um preço promocional na próxima aula, tá certo? Na próxima aula agora nós vamos fazer aí justamente essa Black Friday, e a Black Friday vai ser, nós vamos liberar o link para que você possa adquirir o material num valor aí promocional, tá certo? Agradeço a você por ficar conosco até agora, forte abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau.